Muito bem. Nos estúdios da Rede Onda Digital, aqui no Onda do Povo, hoje eu recebo o procurador-chefe do Meio Ambiente da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, o doutor José Gebran. Doutor, é muito bom receber o senhor aqui nos estúdios. Já era uma entrevista esperada para nós debatermos assuntos que são do interesse do povo amazonense e do povo do Brasil também, doutor. Muito obrigado pela presença hoje. Bom dia, Ferraz. Agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui no seu programa. Cumprimento toda a população amazonense em nome da Procuradoria-Geral do Estado e fico à disposição para os esclarecimentos e as informações que forem necessárias. Muito bem. Procurador, para quem está nos assistindo agora e ainda não conhece os projetos que estão sendo elaborados, que estão sendo colocados, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa atuação a qual vocês estão fazendo nesse instante. A Procuradoria-Geral do Estado, por meio das suas procuradorias especializadas, ela atua em diversos setores da sociedade, procurando garantir que seja de fato cumprida a vontade do governo e a vontade da população. E esse ponto é bastante importante para toda a população amazonense. Se me permite citar alguns exemplos, a gente atua em defesa das comunidades tradicionais, a gente atua em defesa da garantia de direitos sociais, como direito à saúde, como direito à educação, e propriamente na Procuradoria do Meio Ambiente a gente procura defender os interesses socioambientais, os interesses das comunidades tradicionais, proteção das RDS, proteção das unidades de conservação, garantindo também a atuação da Polícia Militar Ambiental, do IPAAM, da SEMA, da melhor maneira possível e conforme o direito. Doutor, o que é o projeto, esse projeto que vem sendo falado, Potássio Autazes? Estão falando nas mídias sociais, nos portais, na imprensa. Eu gostaria que o senhor explicasse do que se trata, assim, em termos leigos, pelo menos para mim, do que se trata esse projeto? Perfeito. Bom, o projeto Autazes, que é desempenhado pela empresa Potássio, procura explorar esse minério, explorar o potássio em uma região que não está abrangida em território indígena, não está abrangida em território da União, mas que, ainda que seja exclusivamente em área do Estado, e licenciada pelo IPAAM, enfrenta diversos entraves em razão de um hipercontrole, de um controle exacerbado, muitas das vezes, por parte de certas instituições que procuram impedir esse tipo de desenvolvimento sobre o argumento de que estaria sendo violados certos direitos ambientais. O que não é verdade, uma vez que o IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, licencia a atividade, tanto que existe uma ação judicial que corre na Justiça Federal e que procurou impedir a atuação do IPAAM sob o argumento de interferência em território indígena demarcado ou em demarcação. Porém, conforme ficou demonstrado nos autos, em segunda instância, ainda numa fase intermediária do processo, o IPAAM é um instituto, a autarquia ambiental competente para licenciar o projeto. E detalhe, a União e o IBAMA, eles também entendem dessa forma e defendem a competência do IPAAM para licenciar essa atividade. Falando nessa atividade, procurador, qual é a importância desse projeto em economia para o estado do Amazonas? Um projeto desse tamanho, algo dessa magnitude. Quando se fala em economia para o Amazonas, qual a importância de um projeto como esse? Projeto de alta importância. Ele vai atrair aí na economia interna investimentos, oportunidades de emprego, milhares de empregos e garantido um percentual de até 80% para a população local. E é um interesse não apenas do estado do Amazonas, mas também um interesse nacional. Nós estamos falando aí de mais de 17 mil empregos criados diretamente, não é, procurador? São muitos trabalhos, muitos postos de trabalho que serão criados aqui exclusivamente para o Amazonas. Isso mesmo, exclusivamente para o Amazonas e garantindo um desenvolvimento econômico alinhado com a proteção do meio ambiente.
É isso que o Estado quer, garantir que haja desenvolvimento nacional, regional também, mas de maneira sustentável. Porém, o excesso, muitas das vezes, que vem a ser imposto pelo Estado do Amazonas, desconsidera o contexto local, o contexto social, a necessidade, esse clamor que a população tem por mais desenvolvimento e investimento econômico no estado do Amazonas. No estado como um todo, né, principalmente. E houve essa decisão recentemente, decisão da Corte, que foi favorável ao estado. Vale destacar isso, não é? E o que exatamente foi discutido nesse julgamento? Nesse julgamento, discutiu-se que o IPAA é, de fato, a autarquia competente. Havia uma discussão, o processo, é claro, ele ainda não se findou, ele continua, vai ainda haver uma sentença de mérito, porém, no meio do processo, houve uma decisão de primeiro grau, ou seja, do juiz aqui situado em Manaus, que entendeu que a competência para licenciar seria do IBAMA, porque a atividade poderia gerar um impacto em territórios indígenas. Entretanto, a legislação, a Lei Complementar 140, ela estabelece que a definição do órgão ambiental que vai promover o licenciamento se dá pelo critério de localização. No caso, o Amazonas. Por se tratar de uma localização em território estadual que não afete interesse da União, sim, não seria o caso de licenciar pelo IBAMA. E esse é o entendimento do IBAMA, inclusive. Doutor, desculpe interromper, mas esse tipo de empreendimento, doutor, ele pode causar aí alguma preocupação em relação ao meio ambiente? Eu devo me preocupar? As comunidades ribeirinhas devem se preocupar? Como que a gente pode esperar esse empreendimento? E temos motivo para ter alguma preocupação? No aspecto ambiental, existe um importante princípio que se chama precaução. Entretanto, a precaução ela deve ser também considerada ao lado de outros princípios e deixar que aquele órgão ambiental que tenha expertise técnica faça o processo de licenciamento, ou seja, verifique as etapas, os estudos ambientais adequados, os protocolos de consultas de maneira culturalmente adequada e não de uma maneira integral, como muitas vezes se procura impor, inclusive sobre a própria intenção e vontade das comunidades. Então, eu entendo que todo o empreendimento que vai afetar o meio ambiente, que seja feito de uma maneira organizada, licenciada, processada, ele tem esses riscos ambientais mitigados a fim de garantir esse desenvolvimento nacional sustentável. É muito importante considerar que, para além de uma manutenção e uma intervenção proibida, a gente tem que pensar também nas pessoas, na população, na sociedade que demanda esse tipo de atividade e que essa atividade ela irá ser feita de uma maneira correta, adequada, protegendo o meio ambiente. E a Procuradoria-Geral do Estado, ela como representante judicial e consultivo do Estado do Amazonas, por meio da administração direta e indireta, ou seja, autarquias e fundações públicas também, como é o caso do IPAA, garante que a autarquia e também a fiscaliza para cumprimento dessas situações, dessas exigências constitucionais. Então, eu falo aqui para a população amazonense, para a população nacional, que o projeto Autazes, desempenhado pela empresa Potássio e licenciado pelo IPAA, irá sim garantir da melhor maneira possível a tutela do meio ambiente. Isso observado, é claro, a expertise técnica do IPAA. E estamos abertos a diálogo, a controle popular. É importante também esse tipo de controle e que o IPAA estará de braços abertos para ouvir a população, para apresentar informações e também para garantir que o desenvolvimento seja de forma adequada e tutelando os interesses sociais. Doutor, para termos mais informações, tem alguma via de contato? Como as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre o projeto e até mesmo estarem mais próximas aí da PGE? Bom, o projeto pode ser verificado junto ao IPAA e as informações também que sejam necessárias para a tutela do meio ambiente, denúncias, situações de violação a direitos das comunidades tradicionais, pode ser sim encaminhada
para a Procuradoria do Meio Ambiente, para a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas. E, se possível, eu verifiquei que já colocaram ali nosso endereço tá ali aparecendo eletrônico. na tela também o e-mail, né? Perfeito. Denúncias, eventuais pedidos. Muito bem. Se não for nossa competência, a gente vai direcionar sim para o órgão competente, garantindo o acesso à informação adequada a toda a população. Muito bem. Pessoal, eu quero agradecer a presença do procurador José Gebran, que trouxe esses esclarecimentos importantes e bateu esse papo conosco aqui sobre a transformação e esse cenário econômico aqui no estado do Amazonas. Procurador, muito obrigado, volte sempre. Um abraço a todos os amigos aí da PGE e parabéns por esse trabalho que vem sendo realizado. Muito obrigado, Ferraz. Um abraço a toda a população, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito bem. O nosso programa, o Onda do Povo, volta já.